É que este orçamento não serve para nada, porque ele é profundamente injusto. Caso tivéssemos que fazer esta austeridade toda recessiva, são, como disse o João Proença, grande parte daqueles que trabalham, trabalham por conta de outrem, que vão pagar. Vamos a ver a tabela de esforço, 70% são os reformados e os trabalhadores que estão a pagar este orçamento e, simultaneamente, para além de injusto, ele é profundamente inútil e estúpido, porque todas as propostas políticas que os orçamentos anteriores fizeram, que vêm da Troika, não conseguiram atingir nenhum dos objetivos a que se propunham. O único objetivo que eles reivindicam é ter mais exportações que importações. Bom, com a atividade económica que nós temos neste momento, não era muito difícil. A Grécia, esse grande sucesso económico, está exatamente na mesma situação. As nossas exportações, não está pior, na estrutura... Sim, mas consegue exportar mais que importar. As nossas exportações, vimos no outro dia nas notícias, são compostas de quê? De ouro. O ouro das pessoas vão depositar ou que vão penhorar. Portanto, este é o grande milagre económico. Toda a execução orçamental, do ponto de vista dos impostos, do déficit, do desemprego, piorou. Portanto, nós não estamos melhor do que no início da ajuda, estamos pior. E quando chegarmos no fim da ajuda, estaremos muitíssimo pior. Portanto, quando o Ministro das Finanças diz não há alternativa a este plano, a resposta é este plano não tem alternativa. Este plano não vai a lado nenhum. E a necessidade é alterar isto, pensar e discutir, porque nós nem sequer fomos consultados em relação a este plano. Nós tivemos um Primeiro-Ministro que garantiu há uns anos que era aqui de El Rei, que Bruxelas aprovar os planos e depois é que discutem com a Assembleia da República. O que é que ele fez? Exatamente isso agora. Temos um Primeiro-Ministro que afirmou que não ia aumentar os impostos. O que é que ele fez? Aumentou os impostos. Portanto, todas as suas promessas eleitorais foram mentira. O problema é que o Governo está a prometer alienar participações como quem vende os anéis para ir buscar dinheiro. Nós não podemos aumentar esta receita aumentando mais impostos. Porque de cada vez que tivemos um problema de finanças públicas em Portugal nos últimos anos, a receita foi sempre a mesma, foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. Não é a favor, portanto, e é bem claro nesta obra, não é a favor do aumento dos impostos? Não, acho que o Estado tem de dar o exemplo. Portanto, nós não devemos aumentar os impostos. A política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos se visar apenas vender ativos ao desbarato para arranjar dinheiro. Os sacrifícios não têm sido distribuídos com justiça nem equidade. Para sugerir ao Governo que na preparação do Orçamento de Estado para 2011 adote aquilo a que às vezes os economistas chamam o orçamento de base zero. Agora, é muito importante que esse resultado seja alcançado, sobretudo por via do corte da despesa, que não, sobretudo, à custa da receita fiscal. Não contarão para mais ataques à classe média em nome dos problemas externos. Nós não olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros, dos 1.000 e poucos mil euros, dizendo aqui estão os ricos de Portugal que paguem a crise. O problema é que o programa da Troika não é cumprível. Não é cumprível. Se nós vamos ver, estamos neste momento com uma dívida de 120% do PIB. Para chegarmos aos critérios mais tristes, para chegarmos aos critérios de 60%, precisamos debater durante os próximos anos, dos próximos 20 anos, 5 mil milhões de euros por ano. Ora, isso é impossível. E dizer que sairmos do euro e vem a catástrofe, é verdade, se calhar sairmos do euro vem a catástrofe, mas não é só para nós. Os alemães, se nós sairmos do euro e o euro acabar, têm, segundo o estudo da UBS, que você conhece muito bem, têm a 20% a 25% do PIB que vão perder. Quer dizer que é possível renegociar, porque nós não vamos pagar a dívida nestas condições. Nós não vamos produzir. A única forma de pagar a dívida é produzir e ter economia. Destruir a economia não produz rigorosamente nada. E, de certa maneira, portanto, o problema é, Facebook, quando você diz que este plano, ainda por cima, é equitativo, há bocado disse isso, é fantasticamente equitativo, que a própria Comissão Europeia, em 2012, em janeiro, disse que não havia nenhum país estudado que tivesse tido o comportamento de Portugal, que é os pobres pagaram mais que os ricos. Foi isso que disseram em relação ao estudo. E esta é aquilo que é equitativo. E quando vamos à página 48 do orçamento e vemos a tabela de esforço, reparamos que as empresas, dos 3 mil milhões que pagam os contribuintes assalariados, pagam 250 milhões à volta disso. E o resto é Estado.
E o Estado também somos nós, porque perdemos serviços públicos de saúde, perdemos gente a trabalhar, porque há esta história absolutamente fantástica que quando nós despedimos alguém do Estado é um corte na despesa, quando na prática estamos a desempregar exatamente uma pessoa, como a despedimos do ponto de vista do privado. E a questão fundamental daqui, e só para terminar, em 2009, o professor João Ferreira do Amaral fez um estudo e disse que o nosso grande problema, com a taxa de desemprego que tínhamos na altura, dava que nós estávamos com aquelas pessoas desperdiçadas, na altura eram 360 mil pessoas, 23 mil milhões abaixo do que podíamos produzir. E o nosso grande problema é exatamente isso. Tem que haver uma alternativa construída objetivamente com os nossos parceiros europeus que permita haver trabalho, permita que as pessoas possam viver neste país, que possam produzir e ir para a frente. Ora, esta canga da dívida não nos permite fazer isso. Nós, no final, vamos estar pior e não vamos pagar a ninguém. E é preciso que o povo português não perca o norte, para que consiga desenvolver o seu próprio modelo. O seu próprio modelo não pode mais contar com essa classe política, porque há corrupção a todos os níveis na sociedade. Todos os níveis. Para aquilo que nós sentimos no dia a dia, existe uma coisa fundamental para as pessoas e também para os microempresários. Chama-se confiança. E a confiança só nasce de uma gestão responsável e honesta. Eu estive com o ministro brasileiro na Torre do Tombo e expliquei uma coisa muito simples que todos nós percebemos. Portugal e Grécia faliram por corrupção do Estado. Corrupção de Estado. E as manifestações que estão nas ruas já não são as manifestações pós-revolucionárias. O povo de agora, de 2012, português, não é o mesmo da década de 70. As pessoas são mais formadas, mais informadas e sabem perfeitamente que não querem mais serem governados com corrupção. Não há um processo em Portugal que termine e que alguém seja preso. Nós temos um presidente da República que é economista e sabia perfeitamente que o BPN servia para lavar dinheiro. E eu, como sou filho de português transmontano, tal como Passos Coelho, não é? Ele nasceu em Angola, eu nasci no Rio de Janeiro, é mais ou menos igual. Eu tenho a idade dele. Nós andamos os dois no Pedro Nunes. Eu fui microempresário desde os 22 anos e não precisei de Miguel Relvas para buscar cunhas para meter dinheiro na minha empresa. Um primeiro-ministro com essa experiência profissional quer governar Portugal como? Nós sabemos que há uma camorra de bons costumes, mas há. E não vale a pena insistirmos, por isso que o povo está na rua. E muitas pessoas que estão aqui, inclusive nesses quadros, sabem como é que funciona o esquema português de corrupção. Na nossa dívida estão os 3 mil milhões ou mais do BPN, estão os 50 mil milhões das parcerias público-privadas que ninguém sabe como foram negociados, mas foram sempre a proveito dos mesmos. E essa tem que ser renegociada, não são só os salários das pessoas. Vai acontecer, o que vai acontecer com este orçamento não é uma crise política, é um cataclismo político. Um cataclismo. Porque é bom que os deputados saibam, os deputados todos, saibam quem votar nisto está a condenar este país a décadas de desgraça. Claro. E estamos entregues à bicharada. Costuma-se dizer isto em bom português popular. Estamos entregues à bicharada.